Domingo passado, se você estava aqui na comunidade, você me ouviu. Eu instruí a igreja, eu encorajei a igreja a fazer uma oração para os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias profetizados por Jesus aqui na terra. E eu disse, há uma oração muito apropriada para esses últimos dias que nós estamos vivendo. É uma frase, e eu coloquei na projeção, e vou pedir para eles colocarem ali de novo, para você ver. A oração diz: Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. É uma oração curta, simples. Eu vou chamar de oração dos últimos dias. Levante uma das mãos aí onde você está e fale em voz alta: Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Por que, bispo, eu devorar? Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Porque Jesus Cristo disse em Mateus 24:12, que por multiplicar-se a iniquidade nesses últimos dias, o amor esfriará de quase todos. Eu chamei a atenção da igreja para esse quase todos. É muita gente que vai esfriar na fé, no amor, na esperança, na sua convicção. Há dois caminhos paralelos em sentidos opostos. Quinta-feira eu disse que a correnteza que corre para baixo é larga. A maioria vai por ela, para baixo. Vai desembocar no abismo. E tem um rio que corre sobrenaturalmente para cima. Mas o Senhor diz que a porta é apertada e o caminho é estreito. E poucos vão por ele. Eu quero ser contado entre os poucos que estão no caminho estreito e alcançarão o fim da carreira. Diga mais uma vez: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Essa é uma oração para os últimos dias, que todos nós devemos fazer. Senhor, me sustenta com a tua graça, para que a correnteza larga não me leve na contramão do teu propósito para mim. Quem esteve na quinta-feira aprendeu uma segunda oração. É a oração do caminhante que vai pelo caminho estreito, na contramão do mundo. É muita oposição. Jesus disse: vocês terão aflições. É difícil essa caminhada. Então eu fiz uma segunda oração para que você, caminhante, faça todos os dias. Espírito Santo, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Levanta a mão de novo e diga: Espírito Santo, traz aqui, guia os meus pensamentos e aponta para frente na direção dos teus propósitos. Vamos fazer esse movimento aqui, Espírito Santo, guie os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. São duas orações que eu ensinei. Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Então, Espírito Santo, guia meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Paulo disse: eu não julgo que eu alcancei tudo que é para mim, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, na direção do prêmio que Deus tem preparado. Ser fiel até a morte, e eu te darei, disse o Senhor, a coroa da vida. Eu quero falar para você que está na jornada, eu quero falar para você que está no caminho estreito, mesmo sabendo que são poucos os que vão alcançar, e nós seremos contados entre os poucos, amém? Porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo na direção dos seus propósitos. Eu oro para que você seja sustentado, para que você seja guiada, para que você seja fortalecido no Espírito continuamente. Estende a mão para os dois lados e diga: em nome de Jesus, que você seja guiada, guiado, que você seja sustentada ou sustentado, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para
permanecer fiel até o fim. Amém? Eu recebo esta palavra. Eu quero permanecer fiel até o fim, sendo guiado pelo Espírito Santo na direção do propósito que Ele tem para mim. Mas eu estou consciente que eu estou indo na contramão, e a pressão vem de todo lado. A Bíblia diz que a pressão é de dentro e a pressão é de fora. Andar no caminho largo é para forte, é para valente, é para gente destemida. É a contramão do mundo. E são tantas as vozes que querem ser ouvidas. Na medida em que eu estou subindo com um pouco e a maioria está descendo, que eu preciso tomar muito cuidado. São poucas as vozes, como a minha, que vão encorajar você. Seja forte, continue, vai valer a pena. Tenha esperança, vai passar. Mas quantas vezes eu consigo te encorajar na sua caminhada estreita? 2 dias por semana? Uma quinta, se você vem, um domingo, quando eu te encontro. Mas e as outras vozes? As que desanimam, as que abatem, as que afligem, as que oprimem, as que desencorajam, as que desestimulam. Quanto tempo falam? Falam continuamente. E talvez, de alguma forma, fale mais do que eu consigo falar ao seu coração 2 vezes por semana. Há uma voz que quer ser ouvida, que é a voz do mundo, a voz do diabo. Essa é contínua. Ele é o acusador dos irmãos e ele fala dia e noite. Existem a voz das pessoas que estão do meu lado. Algumas são ímpias, falam do que a boca dela está cheia, do mundo. Outros são crentes, mas não são totalmente transformados. E não só porque são crentes, vão do meu lado falando uma porção de coisas que me desencorajam se eu der ouvidos. Roubam de mim a alegria se eu ficar prestando atenção no que eles estão falando. E se não bastasse tantas vozes querendo ser ouvidas, tem a minha própria voz, a voz da minha alma, que diz para o meu coração forte: eu estou querendo largar a mão de tudo isso. O salmista sabia que era assim. Ele batia no peito e dizia: por que você está batida, minha alma? Espera em Deus, porque eu louvarei. O coração estava firme, mas a alma estava cansada. E a alma cansada fala. E as pessoas cansadas ao meu lado falam e provocam desânimo. E os fatos da vida também falam e vão abatendo. São tantas as vozes que querem influenciar a minha maneira de pensar. E é um problema, porque se as vozes influenciam o meu pensamento, elas mexem com os meus sentimentos e alteram o meu comportamento. E eu queria chamar sua atenção nesta manhã para estas muitas vozes que querem ser ouvidas, e todas em coro querem que você pare, que você volte, entre no círculo onde você não vai chegar em lugar nenhum, até que você sucumba e morra, sem ter vivido a promessa e o propósito de Deus para a tua vida. Quantas vozes, bispo, eu vou ter para me encorajar? Poucas. Quantas para me tirar do caminho? Incontáveis. E você precisa tomar cuidado com essas muitas vozes que estão falando, porque elas estão mexendo de alguma forma com os teus sentimentos, tentando paralisar teus pés. Vou te dar um exemplo bem simples. Deus tirou uma geração inteira de filhos que estavam no Egito. Todos eles eram herdeiros de um lugar chamado Canaã, uma terra de desafios, onde Deus havia prometido. Tem leite e tem mel. Tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem sofrimento? Também tem. Mas tem promessa, mas também tem vitória, mas também tem honra. E é o lugar onde eu quero que vocês estejam, em Canaã. Esse momento é para estar dentro de Canaã. Nesse momento, eu quero vocês dentro de Canaã.
Então, com mão forte, Deus tira o povo daqui e diz: vai na contramão, porque está saindo da escravidão e indo para a liberdade. É a campanha de quinta-feira, verdadeiramente livre. Satanás não quer você livre, o mundo não quer você livre, o ímpio que é prisioneiro quer você com ele lá, prisioneiro. Tem muito crente que está liberto, mas não está livre. Tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque senão, querido, ele ainda atrapalha você na sua caminhada. Cai 1000 de um lado, cai 1000 do outro lado, e eu fico pensando, deve ser tudo inimigo que Deus está abatendo. Inimigo não anda comigo. Os 1000 e os 10.000 que caíram são crentes que estavam subindo. Eles é que vão comigo, mas não suportaram os últimos dias de provação. Por isso eu oro, Senhor, que eu seja contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Espírito Santo, guie os meus pensamentos na direção dos teus propósitos, porque se o Senhor me quer dentro, do lado de fora eu não vou ficar. O fato, queridos, é que 12 príncipes, não era qualquer um não, viu? 12 príncipes são separados e Moisés diz: vai lá e vê se o lugar que Deus prometeu é o que foi prometido. Eles foram lá e diz: a promessa é verdadeira, o propósito é maravilhoso. Só que viram os gigantes, viram o desafio, viram o problema, voltaram para contar. E querido, infelizmente a matemática é ingrata. Quantos foram? 12. Isso é o número completo na Bíblia. Quantos acreditaram? É a voz do encorajamento. 2. Quantos se levantaram para desencorajar? 10. Quem venceu? As vozes do desencorajamento. 2 disseram: esse momento exige que você esteja dentro. Os outros 10 disseram: o desafio de ficar lá dentro é impossível de ser vencido. Melhor é a gente voltar e ficar do lado de fora. A maioria chorou e voltou. Voltou e entrou no círculo do retrocesso. A Bíblia diz: o justo viverá da fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Provocou a ira de Deus, o sepulcro do deserto foi aberto, e ali foi morrendo e sepultando a geração inteirinha. Se você me perguntar: bispo, mas aquele povo não era o povo que era para estar lá dentro? Pois é, estava tudo lá fora. Por causa de quê? A voz de Deus não falou? Falou. E a voz dos 2 crentes não disse: eia, subamos, entremos, ainda que haja desafios, é lá dentro que Ele nos quer, vamos entrar. Os outros 10 disseram: aos nossos olhos e aos olhos dos nossos inimigos nós éramos gafanhotos, vamos voltar. E a maioria voltou. O que você quer dizer com isso, bispo? Que nós estamos na contramão do mundo. Tem uma massa de gente perdida descendo, um pouco de gente subindo, mas no meio dos que sobem, 10 disseram para uma multidão: não dá, não entra, sai. E eles optaram por sair. Perderam a promessa e o propósito de Deus por uma geração inteira. Eu queria que por um momento você pensasse que eu hoje sou o Josué que está dizendo: é dentro. E deve ter uns 10 dizendo para você: é fora. E você pode parar, e você pode retroceder e entrar no círculo para morrer. Ou então você pode orar e dizer: Senhor, me ajude a permanecer fiel e ser contado entre os poucos que vão entrar. Espírito Santo, guie os meus pensamentos na direção do teu propósito, porque se o teu propósito é que eu esteja lá dentro, aqui fora eu não vou ficar. Eu quero estar lá dentro. Por que você está falando disso? Porque nós estamos nos últimos dias. E sabe como é que vai ser os últimos dias? Vai ser como nos dias de Noé.
Pega na sua Bíblia ou lê aqui comigo. Aqui comigo vai mais rápido. Mateus 24, 37. Olha o que está escrito em Mateus 24, 37. Olha aqui, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. É quando Jesus vai nos encontrar. Aí você vai dizer, mas você está falando do fim do mundo? Eu estou falando, querido, do dia que o seu caminho terminar e você tiver que encontrar com Ele. Que, aliás, pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco. O dia e a hora ninguém sabe. O dia que o mundo vai acabar para você é o dia que você sair daqui. É o dia de encontrar Jesus. Jesus estava falando acerca dos últimos dias. E ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Observe essa parte. Até que Noé entrou na arca. Josué disse para o povo: entra, a vitória é certa. 10 disseram, todos crentes: não entra, porque nós vamos morrer. E eles morreram, mas não porque eles entraram, porque eles se recusaram a entrar. Nos dias do encontro do Cristo, ele disse, vai ser feito nos dias do Noé. O Noé ficou avisando, entra, entra. Ninguém quis entrar. Aí o Noé entrou, fechou a porta, o dilúvio chegou. E quem estava dentro? Escapou. Mas quem ficou do lado de fora? É a mesma história. A água levou. A correnteza está correndo. E a multidão está descendo. Se o ímpio está descendo para o abismo porque escolheu o caminho largo, é porque ele escolheu. O problema, querido, aqui são os poucos que estão no caminho da subida, que ficam ouvindo as muitas vozes desanimadoras, param, retrocedem, entram no círculo e morrem, sem viver a promessa e o propósito do Senhor. Noé sabia quem ele era, sabia a quem ele pertencia, e ele sabia, nesse momento da história, eu não tenho dúvidas, eu ouvi a voz do Senhor. São muitas as vozes, olha quanta cantiga, comilança, bebedeira, está todo mundo interessado nessa vida aqui da terra, mas eu ouvi Deus, e Deus me disse, na hora do juízo, é lá dentro que você tem que estar. E ele foi avisando todo mundo, entra, entra, mas não quiseram entrar. Ele entrou, a família dele entrou, fechou a porta, foram lá bater na porta, abre, a correnteza está levando. Não tinha mais tempo, levou. Aquela geração inteira morreu nas correntezas do juízo de Deus. Eu queria que por um momento você pensasse, Noé sabia quem ele era e o lugar onde ele devia estar. Ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Por isso eu vou destacar para você nesse domingo de manhã 3 coisas importantes para manter você no caminho e seguindo na direção do propósito de Deus. Você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Olha o que está escrito ali na projeção. Você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Deus trabalha assim, querido, para cumprir a promessa e o propósito. Ele separa a pessoa e determina o lugar. Só que você tem que saber quem você é e que lugar você pertence. Do que você está falando, bispo? Senso de pertencimento. Diga essa expressão comigo, por favor. Senso de pertencimento. Do que nós estamos falando? De senso de pertencimento. Eu nasci
aqui em Limeira. Eu nasci em solo brasileiro. Eu amo o Brasil. Eu já fui para muitos países. Eu falo, nossa, é tudo lindo. Mas eu amo mesmo, é o meu país. Eu sou brasileiro. Eu tenho um senso de pertencimento. Se você me falar, bispo, você tem promessa de pregar o evangelho nas nações? Sim, mas o meu senso de pertencimento a Limeira é tão grande que eu tenho certeza que eu vou viajar o mundo pregando evangelho, mas vou terminar minha história aqui. Sabe por quê? Porque eu pertenço aqui. Eu sei quem eu sou e sei qual é o meu lugar. Isso me dá senso de pertencimento. Eu não sou uma pessoa perdida, desorientada, que caiu no mundo de paraquedas e não tem direção, e não sabe o que fazer, e ora está aqui, ora está ali, ora está lá, ora está cá, não tem senso de pertencimento a lugar nenhum. Eu tenho convicção, você precisa ter essa convicção. Jesus Cristo disse em João 17,14, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ele sabia quem ele era, sabia que estava passando aqui, mas não é daqui. Você está no mundo, mas você não é no mundo. Conta para o teu irmão sorrindo, porque isso é uma boa notícia. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Não, conta para o da direita, da esquerda, da frente e de trás. Eu quero espalhar a notícia. Diga, você está no mundo, mas você não é do mundo, tá? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu estou no mundo, mas eu tenho um senso de pertencimento. Quando você nasceu de novo, você nasceu no reino do céu. Eu tenho gente nascida de novo aqui, convertida a Jesus Cristo. Vira para o irmão que está do seu lado, no seu coração. Há um caminho que te conduz a Sião. Aponta para o céu e diga, nós estamos voltando para casa. Só que você não sorriu. Sorria e diga, no seu coração há um caminho que te leva para Sião. E nós estamos voltando para casa. Quando você nasceu de novo, você nasceu em Sião. Sião são os montes onde Jerusalém está. Bispo, mas eu não nasci em Israel. Mas você vai morar na Nova Jerusalém. Quantos aqui sabem que vão morar na Nova Jerusalém? Você para Deus nasceu de novo quando foi convertido. E quando você foi convencido pelo Espírito e nasceu de novo, Deus reconheceu que você nasceu em Sião. O reino de Deus, o mundo espiritual. Você precisa saber quem você é e a que lugar você pertence. Eu sou filho do rei, Sião é o meu destino. Bate aí no peito, sou filha do rei, filho do rei. E Sião é o meu destino. Bispo César, Sião é o lugar onde eu vou visitar? Não, é onde eu vou viver eternamente. Sabe por quê? Porque eu nasci lá. Você nasceu lá. Você nasceu lá. Você nasceu lá. Diga para o irmão que está do seu lado, você nasceu lá. Diga, Deus sabe que você nasceu lá. Diga, você nasceu no reino do céu. Olha nos olhos dele, você está no mundo, mas você não é no mundo. Você aponta para cima e pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você pertence ao reino dos céus. Você pertence a Sião. Aleluia! É importante que você saiba que para Deus você é nascido no céu. E você precisa desenvolver um senso de pertencimento. Eu estou aqui, mas não sou daqui. De onde você é? Eu sou de Sião. Eu sou da Nova Jerusalém. Você sabia, querido, que o rei é dono de tudo que está no reino? E como Deus diz, meu é o reino, a terra, o céu, o mundo, todos os que nele habitam, você. Se você é filho do reino, você é propriedade do rei. Pode contar para o teu irmão sorrindo. Se você é do reino, você é propriedade do rei. Você pertence a alguém.
Bate no peito sorrindo e diga: eu pertenço a alguém. Diga: eu tenho esse senso de pertencimento. Abre um sorriso e diga para o seu irmão: eu sou de Deus. Diga: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia! Mas você está no mundo? Eu estou. É daqui? Não. Eu tenho um senso de pertencimento. Querido, quando você nasce no Brasil, você tem um senso de pertencimento a essa nação. Eu sou brasileiro. E a cultura do Brasil está absorvida aqui, ó. Eu nunca fiz aula para aprender a ser brasileiro, mas eu sei ser 100% brasileiro. Como que você sabe? Porque eu nasci aqui. E você que nasceu em Sião, você tem a cultura do céu dentro de você. Diga para o irmão que está do seu lado: nós temos a cultura do céu dentro de nós. Diga: você tem dentro de você a cultura do reino. Diga: você é capaz de ser 100% de Deus, porque você pertence a Ele. Dá glória a Deus: eu sou 100% de Deus, porque eu sou dele. Eu tenho senso de pertencimento. Se alguém perguntar: você está do mundo? Estou. Mas você é do mundo? Não. Da onde você é? Do céu. E a cultura que está dentro de você é desse mundo? Bom, como eu cresci aqui nesse mundo, eu aprendi, infelizmente, a ser mundano. Mas quando eu nasci de novo, o Espírito Santo colocou uma nova cultura dentro de mim. E eu sei ser de Deus, por causa do Espírito Santo. Diga: não mais eu. Continua: Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, no corpo terreno, eu vivo da minha fé. A minha fé, ela me faz uma voz influenciadora. Presta atenção no que eu estou dizendo. Salmo 85, se você quiser ler ali no meu texto, é mais rápido. Salmo de número 87, versículo 5. Olha que coisa. De fato, acerca de Sião se dirá. Lê comigo: de fato. Acerca de Sião se dirá. Todos esses nasceram em Sião. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 6. O Senhor escreverá no registro dos povos. Aponta aí do seu lado e diga: esse nasceu ali. Esse nasceu ali. Nasceu aonde? Nasceu em Sião. Deus conhece os nascidos no céu. Só os nascidos no céu glorifiquem o nome de Jesus. Com essa mão estendida, diga: Senhor, eu quero ser contado entre os poucos que permanecerão fiéis até o fim. Diga: Espírito Santo, traz aqui, ó, guia os meus pensamentos na direção dos teus propósitos. Olha para mim que eu vou te ensinar. Deus criou um Éden e disse: Adão, por lado de dentro. Satanás disse: Adão, por lado de fora. E o que aconteceu com Adão? Saiu. O Senhor criou uma Canaã e disse: tem desafio, mas tem promessa e propósito. Josué disse: para dentro. Caleb disse: entra. Os 10 disseram: saiam. Todo mundo saiu e morreu no deserto. Jesus Cristo sabia quem ele era. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu tenho que ir para Jerusalém. O que o Pedro falou para ele? Eu preguei aqui. De maneira nenhuma você vai lá. Você não vai lá. Pare de falar que você vai lá. Morrer, ser crucificado, ressuscitar. Jesus disse: arreda de mim, Satanás, que você não tem parte comigo. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas que são da terra. Saia da minha frente, porque eu sei quem eu sou e aonde eu tenho que entrar.
montou na jumenta e entrou. Nessa cruz você não vai morrer. Morreu, porque tinha um trono preparado, era o lugar que Deus havia estabelecido, e Ele está sentado lá. Escuta o que eu estou te falando, querido. Você precisa encontrar. Primeiro tem que saber quem você é, e segundo tem que encontrar o lugar que é seu, lugar da promessa e do propósito de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você encontrar o lugar que é seu e entrar nele de fato, você vai ter toda a unção, toda a autoridade que você precisa para viver a promessa e o propósito que Deus te deu. Eu vou repetir: aonde, bispo, eu vou ser ativado na unção, na autoridade, no poder que eu preciso para viver a promessa e o propósito? No lugar onde Deus te mandou entrar. O Noé sabia quem ele era, e ele sabia: para viver a promessa e o propósito, eu tenho que estar dentro da arca. E entrou, e o que era para acontecer, aconteceu. O Senhor disse para o povo de Israel: entra em Canaã. O povo não entrou, aquela geração não viveu a promessa. Quem viveu? Josué e Calebe com a nova geração. Quando voltaram lá de novo e disseram: agora é hora de entrar. Entra. Eles acreditaram e entraram. Hoje o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você que estamos aqui: são poucos os que permanecerão fiéis. Entra e fica no lugar da promessa e do propósito. Ah, bispo, mas tem muito desafio. Até aqui dentro tem muito desafio. Ó, eu não acabei de dizer para você que tem um monte de voz querendo ser ouvida? Os 10 príncipes que tiraram a multidão para fora, era tudo herdeiro, era tudo gente de Deus. A primeira coisa que você precisa saber: quem você é e a que lugar você pertence. Porque senão, querido, você vai ficar uma hora aqui, uma hora ali, uma hora lá, outra hora colar, rodando em círculo até cair e morrer. Bispo, você é o meu Josué hoje. A voz encorajadora no meio de uma porção de voz querendo me fazer parar, recuar, voltar, andar em círculo e morrer. O que você tem para me dizer? Entra e fica. Entra e fica. Entra onde, bispo? No lugar da promessa, no lugar do propósito. Eu sou pastor da igreja. O que é que a arca do Noé representava naqueles dias? O lugar seguro. Se Cristo voltasse nesse exato momento, aonde ele viria buscar o pouco que lhe pertence? O pouco dele, querido, é a igreja. Ele ia passar por aqui. E os que estão lá fora? Estão lá fora. E o pouco que permaneceu fiel, ele vai encontrar aqui dentro. Por quê? Porque aqui é o lugar onde eu vou viver a promessa dele, o propósito dele. E bispo, mas tem muito desafio, porque tem gente, querido, tem muita gente. Por isso é a segunda coisa que você precisa aprender. Você precisa identificar a voz que conduz os teus passos. Primeiro você tem que saber quem você é e a que lugar você pertence. Sou de Canaã. Pronto, tem o que lá? Um monte de desafio. E aqui, bispo? Outro tanto. Então, você precisa identificar qual é a voz que está guiando você. Identifica qual é a voz que está guiando você. Identifica qual é a voz que está guiando você. Identifique a voz que está guiando você. Você sabe o que Jesus Cristo disse? Em João 10, 27, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço elas. Elas me ouvem e elas me seguem. Eu estou aqui, querido, no papel de mentor. Eu não sou Jesus. No muito eu sou o Moisés, que vai mostrar o caminho para o Josué. Você, o Elias, que vai indicar o caminho para o Eliseu.
Posso ser o Paulo que vai orientar o Timóteo. E se eu fosse agora orientar você, e eu sou minoria, viu? Fica. Entra e fica. Porque vai ter um monte de voz dizendo para você: sai, sai, sai. Só que essa saída é o retrocesso, é o círculo e é a morte. É a correnteza do lado de lá. Quantas vozes, bispo, vão me encorajar? Poucas. Quantas vão facilitar a minha saída e a minha debandada? Uma porção. Por isso você tem que prestar atenção nas vozes que estão falando. Até porque, querido, esse falatório é um negócio terrível. Quer que eu mostre um texto para você? Rapidinho. Provérbios, capítulo 6. Vamos ler ali, rapidão. Provérbios 6,16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Eu não sabia que Deus detestava. Detesta. O quê? Olhos altivos. É gente soberba, assim, que olha para cima. Bispo, será que na igreja tem? Tem. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A falsa testemunha que espalha mentira. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Em algumas Bíblias está escrito: semeia contenda. A falsa testemunha semeia contenda. Toda vez que sai um falatório na igreja, a primeira coisa que eu faço é prestar atenção em quem está falando. Porque normalmente a falsa testemunha é a que semeia a contenda. É o princípio bíblico. Começa um conversê, eu fico assim: deixa eu ver quem está falando. Porque a pessoa reta fica quieta. A falsa testemunha fala. Fica falando. Fica contaminando a massa. 2 dizem: entra e fica. Tem desafio, mas fica. As outras dizem: ó, pula fora. Sai. Vai. E vai morrer. Você pode ter certeza, porque é sempre assim que acontece. Bispo, como é que faz então? Não dá ouvido. Você sabe quem você é? Você sabe a que lugar você pertence? Eu estou dizendo, querido, eu sou filho e sou herdeiro e eu tenho um senso de pertencimento. Eu pertenço àquela família onde eu nasci, à cidade onde eu moro, ao país do meu nascimento. E quer saber? Eu sinto no meu espírito que eu pertenço a essa igreja, Comunidade Filadélfia. Será, bispo, que vai ter vozes querendo me tirar? Mas com certeza. Ora, querido, para ser um dos poucos que ainda vão ser contados. E pede para o Espírito Santo guiar teus pensamentos. Eu tenho um mentor, o bispo, os pastores, que podem me orientar. E toda quinta e domingo dizer: vai que vai dar certo, vamos. Mas vai ter uma maioria dizendo: pula fora, sai, desiste, larga. Vai apontar para você defeito de tudo quanto é lado. Por isso eu vou encorajar você. Ao invés de você ser influenciado por essas vozes, a partir de hoje se torne uma voz influenciadora. Diga para o teu irmão: permaneça no caminho e seja uma voz influenciadora. É exatamente isso. Eu estou dizendo para você, querido, querida. Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Traz a mão no peito e diga: enquanto eu estou no mundo. A propósito, você é daqui? Diga: mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essas palavras são do Cristo, mas são para mim. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois disse: vós sois a luz do mundo. Vou ler o último texto para encerrar. É verdade, é o último texto. Você precisa permanecer no caminho e ser a voz que influencia os outros. Vira para o teu irmão, sorria. Diga: você precisa permanecer. Diga: você sabe quem você é. A que lugar você pertence. Não dá ouvidos às vozes influenciadoras.
que querem tirar você do caminho. Diga: permaneça e seja você a voz que influencia. Olha o versículo que eu separei para arrematar o culto, Mateus 5,15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, faz o que com a luz? Coloca no lugar apropriado. Coloca no lugar apropriado. O Éden é para você, Adão. Canaã é para você, povo hebreu. Jerusalém é para você, Jesus Cristo. A nova Jerusalém é para a minha igreja. Aleluia! Deixa eu perguntar com objetividade: você é do mundo? Mas enquanto você estiver aqui, você tem que ser luz em lugar apropriado, porque a gente não acende para esconder. Olha lá, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Tem um versículo 16 aí depois? Tem. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que os que estão na contramão e se desviando vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus à sua espera. Eu vou terminar esse culto dizendo para você: só resta uma esperança para esse mundo: Cristo e a igreja. Só existe uma esperança para o mundo: Cristo e a igreja. Cristo é Cristo mesmo, a igreja é você.